Vamos para a Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 4 e o versículo 1, a palavra que vem ao nosso coração para nós refletirmos nessa noite, falando sobre família, nesta campanha que você está fazendo, com a certeza de que a sua casa está sendo conduzida, está sendo guardada, está sendo levada à presença do Senhor. E que bom que você resolveu, tomou essa atitude, aceitou esse convite de durante esses dias, durante essas semanas, orar, pensar, estudar e ouvir algo sobre a família. E eu tenho certeza que você vai sair dessa campanha de uma forma diferente, e não só você, mas todos aqueles que convivem com você, enfim, a sua família. Eu queria que você prestasse bastante atenção no texto que nós vamos ler, porque depois eu não vou estar voltando nele, mas ele vai nortear a nossa fala nessa noite, amém? Então você presta bastante atenção na leitura, acompanha ela comigo, porque ela resume a história nesses 7 versículos que a gente vai se basear para falar nessa noite. Diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, Senhor, ela é eficaz. Ela, Senhor, trabalha em nossa vida e não há barreiras que ela não possa transpor. Por isso, nessa noite, venha ao encontro de cada um de nós, Senhor, e age nas nossas vidas através do teu querer, através da tua vontade. Nós nos rendemos ao poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento por bondade. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar com vocês uma palavra especificamente para a família, e falando atitudes que geram soluções na família em tempo de crise. Atitudes que geram soluções na família em tempo de crise. Crise, o dicionário vai definir como fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos sentimentos, dos fatos. A outra definição que diz: período de desordem acompanhado de busca penosa por solução. Uma definição mais simples vai dizer que crise é conflito, é tensão, é dificuldade. Nenhuma família está isenta de passar por crise. Toda família, na sua vivência, ela está exposta a períodos de crise. Claro que a família não vive sempre em crise. Se a família sempre estiver em crise, é sinal que essa família precisa de um socorro imediato, de uma resposta, de uma transformação. As crises vêm, elas encontram a família. Nos dias que nós vivemos e durante a história,
As crises têm gerado em muitas famílias derrota, desespero e fracasso. Mas eu creio que na nossa família nós não vamos contabilizar isso. Eu creio que a nossa família, ela poderá até enfrentar crises, poderá até passar por período de tensão, passar até por período de dificuldades, mas nós não vamos enfrentar o fracasso. Nós não vamos ver a nossa família desmoronar, nós não vamos ver a nossa família ser derrotada, porque nós paramos em períodos como esses, para orar, para chorar, e para ouvir que existe um Deus, que projetou a família, que cuida da família, e que nele há socorro para a família. Eu não sei a forma, a circunstância, a situação que a sua família se encontra hoje, mas eu sei que Deus tem poder para agir na sua família, que Ele tem poder para mudar essa situação e fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua família. Queridos, as crises que a família encontra, ela atinge várias áreas: financeira, conjugal, crises de decisão, atinge também os filhos, atinge a área sentimental, a saúde, pode vir a crise por causa da perda de alguém, entre outros motivos. O texto que nós lemos é o texto que revela uma família vivendo uma crise primeiramente por causa da morte do marido, a morte do pai. A segunda crise, o segundo fator que desencadeia a crise, que torna ela maior ainda, é que com a morte desse pai, com a morte desse esposo, aparecem algumas dívidas para aquela mulher, e essas dívidas ela não tem condições de pagar. Então ela vive primeiramente uma crise da perda de alguém, ela vive uma crise financeira, e vem uma terceira crise, uma contraproposta. O homem credor chega e diz para aquela mulher: se você não pagar a dívida com algum valor, os seus filhos serão levados para serem escravos, e através do trabalho deles, a dívida vai ser paga. Um terceiro fator que desencadeia, que multiplica aquela crise e torna ela ainda mais grave. É uma família que precisa de um socorro, é uma família que está vivendo realmente um período de crise, e essa mulher vai se levantar no meio dessa crise, com algumas atitudes importantes, com uma grande lição de vida, e vai abrir o seu coração para que o poder de Deus seja manifestado. E nessa noite eu tenho certeza que com ela nós vamos aprender 3 atitudes importantes que nós devemos fazer na hora da crise, principalmente se nós queremos vencer a crise. Queridos, em tempo de crise, toda atitude minha e sua é uma resposta que nós damos à crise. Toda atitude nossa, no tempo de crise, entenda isso, ela é uma resposta para a crise que nós estamos vivendo. No tempo de crise na família, tudo o que a gente faz vai responder de imediato à crise que a gente está enfrentando. Se nós tivermos atitudes erradas, se nós tivermos atitudes dominadas pelo nosso interesse, pela nossa vontade, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, provavelmente a crise será multiplicada, provavelmente a crise será engrandecida, provavelmente a crise se elevará a um ponto que jamais ela poderá ser vencida. Agora, se nós tomarmos atitudes que são sinceras, atitudes verdadeiras, atitudes direcionadas por Deus, eu tenho certeza que não vai haver crise que vai nos parar, que vai nos destruir, porque nós vamos agir sabiamente, e as crises serão vencidas para a glória do nome de Jesus. Eu vejo uma mulher em crise nessa história, eu vejo uma família em crise, eu vejo uma família que tem tudo para pegar o caminho errado, que tem tudo para ser destruída por aquele momento, para se desfazer por causa da crise, mas quando eu chego no final do texto que conta a história, eu vejo uma família vitoriosa, contando um milagre, vivendo o cuidado de Deus. Por quê? Porque soube agir de maneira sábia no meio da crise. Primeira atitude que essa mulher toma quando está no meio da crise, e que nós precisamos tomar quando a crise vir sobre nós, é uma atitude de usar a fé. Marque aí no seu coração, no seu caderno, se possível. É uma atitude de colocarmos a nossa fé em ação.
Aquela mulher estava enfrentando a morte do seu esposo. Agora vem uma dívida. Querem levar os seus filhos embora. Ela tinha tudo para não crer mais em Deus, porque ela dá testemunho do marido dizendo: ele era temente e fiel ao Senhor. Mas Deus não o livrou da morte. Deus permitiu que ele morresse. Se é alguém leviano na sua fé, se é alguém que não tem entendimento de Deus, se é alguém que dá ouvido à incredulidade, diz: por que eu vou saber de Deus? Por que eu vou ir até Deus? Por que recorrer a Deus, se Deus não livrou meu marido da morte? Se Deus poderia intervir, e nada disso está acontecendo, mas ela, ao invés de dar lugar a essas vozes, em vez de dar lugar ao caminho da incredulidade, ela resolveu abrir o seu coração para a fé, e dentro dela nasceu uma fé tão grande, que quando a crise quis se multiplicar, ela disse: eu sei que caminho pegar, eu sei que caminho trilhar, eu vou trilhar o caminho da fé, é a minha escolha diante da crise. Eu tenho o desespero, eu tenho a indiferença, eu tenho a incredulidade, mas eu rejeito todos eles para escolher o caminho da fé, e eu vou caminhar crendo que esse é o caminho que vai me levar para a solução. Quando a crise chega para mim e para você, tudo que o inimigo quer é que a gente trilhe o caminho do desespero. Tudo que o inimigo quer é que eu e você caminhe o caminho da incredulidade. Tudo que o inimigo quer é que eu e você caminhe um caminho da indiferença. Tudo que o inimigo quer é que nós caminhe um caminho do vazio, onde a gente não sabe para onde está indo, mas eu creio que na presença de Deus, Deus nos mostra um caminho de fé, Deus nos mostra um caminho firme, aonde Ele firma os nossos passos e nós andamos até a vitória que Ele tem preparado para nós. Ei! Eu quero nessa noite declarar os projetos do inimigo falidos contra a sua vida, amém? Eu quero nessa noite declarar falido essa loucura que o inimigo está querendo trazer na sua mente. Meu Deus! Eu quero declarar falido o projeto do inimigo de trazer esse desespero ao teu coração. Você não vai ser guiado por desespero no meio dessa crise na sua família. Você não vai andar por desespero. Você vai andar por fé. Você é chamado para caminhar por fé. E a fé vai te levar à vitória de Deus na sua vida. Aquela mulher resolveu caminhar por fé. E é tão interessante, queridos, que ela vai até o profeta e o profeta diz: ei, já que você veio até mim, contou o teu problema, então faz o seguinte: sai de casa em casa e vai emprestando vasilha. Já que você quer solução, então vai e empresta muitas vasilhas e volta para sua casa, fecha a porta e pega a jarra de azeite que você tem e começa a derramar o azeite sobre aquelas outras vasilhas vazias. Eu entendo, queridos, pela Bíblia Sagrada, que cada passo que aquela mulher deu em busca de uma vasilha era a sua fé saindo de dentro de si e se materializando. Porque o profeta não disse: ei, traz a jarra de azeite aqui, eu vou te mostrar um negócio, depois você age. O profeta não diz: traz aqui, e começou a jorrar o azeite, e diz: ó, está vendo? O azeite está jorrando, então vá buscar vasilha para a gente compartilhar esse azeite. Não, o profeta não fez isso, não houve nada de sobrenatural. Azeite estava na mesma quantidade, no mesmo limite. Talvez ela chegou em casa e foi dar uma olhadinha para ver se a jarra estava quente, estava diferente, estava multiplicando. Não estava. Mas ela estava cheia de fé. O coração dela estava cheio de fé. Ela disse: Deus falou, é para ir, então vamos. Mesmo não vendo, mesmo não tendo um sinal, só com uma palavra, eu vou ir e vou buscar vasilhas, porque Deus vai fazer um milagre. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para pessoas que não estão vendo nada. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para pessoas que não estão vendo mudança. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para pessoas que está tudo escuro diante de si. Só que eu quero dizer para você: continue buscando vasilhas. Continue na palavra que Deus falou, continue no que Deus disse, porque cada passo que você der, é um passo onde você está dizendo: a minha fé está em alta ainda, eu estou andando por fé, eu estou batendo nas casas por fé, eu estou abraçando as pessoas por fé, eu estou orando por fé, eu estou sentando à mesa com a minha família por fé, eu estou recebendo meu filho tarde da noite por fé, eu estou recebendo meu marido talvez embriagado, eu estou recebendo
alguém na minha casa em conflito, em crise, mas eu estou fazendo tudo por fé, e a fé vai gerar um milagre na sua vida, porque a fé agrada e atrai a presença de Deus. Amém? Ei, você não está fazendo nada no vazio, amém? Você está fazendo tudo debaixo de fé. Glória a Deus. Queridos, eu louvo a Deus porque essa não é uma história presa na Bíblia há muitos anos atrás. Eu louvo a Deus porque essa história se materializa na vida de pessoas. 2009, e eu posso dar esse testemunho aqui com toda certeza. Minha sogra, eu ainda não o conhecia, ainda não havia começado a namorar com a Ana. Minha sogra perdeu o seu esposo. Morreu no primeiro colapso que houve aí de H1N1, 2009. Com a morte dele, passou-se cerca de 5 meses e apareceu, sabe quanto de dívida? 90 mil reais. 50 mil só de médico. Uma mulher que ficou ganhando aproximadamente 3.500 reais. 90 mil reais de dívida. Passou 7 meses e eu entrei nessa história do nada. E quando entrei, fiquei sabendo que pai era morto. Fiquei sabendo que o salário era aquele. E fiquei sabendo que tinha 90 mil de dívida. E eu ganhava 400 reais na época. Fiquei sabendo que eram os primeiros passos na fé daquela família. Lembro que muitas vezes eu ia namorar com a Ana. Eu ficava 4 horas na casa da sogra, 3 horas e meia conversando e orando com a sogra, meia hora com a minha namorada. Os outros diziam, ele só fica na casa da sogra. Até que hora que ele fica lá? Era discipulando, era orando, era combatendo o desespero. Quantas vezes sentado no sofá da sala, ela queria gritar, ela queria jogar tudo para cima, ela queria abandonar, ela queria fugir, mas nós íamos para a presença de Deus, e não tínhamos outro caminho a trilhar, a não ser o caminho da fé. Passou 3 anos, e uma noite da vitória, ela entra na igreja com uma caixa, e ela traz diante do altar e diz, Senhor, está aqui, 90 mil reais de dívidas paga, nome limpo, crianças bem cuidadas, crianças guardadas, e a filha casada, abençoada, num casamento que ela pagou 18 mil reais. E quando você decide caminhar o caminho da fé, fique claro e fique certo na sua mente, e sai daí toda dúvida, porque quando você trilha o caminho da fé, Deus é glorificado na sua vida, e essa crise não vai te arrebentar, essa crise não vai te roubar, essa crise não vai te tirar da vida, essa crise é para a glorificação do nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele, você pode aplaudir Ele, aplauda o Senhor nessa noite. Nós estamos trilhando o caminho da fé, amém? Segundo que eu aprendo com essa mulher, segunda atitude que eu devo ter, é de reconhecer a minha limitação. Reconhecer a minha limitação. Aquela mulher, ela chegou diante do profeta, e ela disse, eu só tenho um pouco de azeite. Contou a dívida, e contou o que tinha. Ela reconheceu que era pouco. Algumas versões até trazem uma fala dela dizendo, mas o que é isso comparado à dívida? Porque ela teve um entendimento de que o que ela tinha era muito pouco. Reconhecer, queridos, é admitir como verdadeiro, é admitir como real, como existente. Aquela mulher, ela reconheceu que na verdade o que ela tinha não era suficiente para pagar a sua dívida. Ela reconheceu que o pouco que tinha era realmente incomparável com o tamanho da dívida. A atitude daquela mulher em reconhecer isso mudou a história dela, porque ela foi humilde o suficiente para olhar para dentro da sua casa e dizer, nós temos uma crise, nós temos um problema e não podemos vencê-lo. Isso é uma atitude nobre. Isso é uma atitude nobre. Isso é uma atitude nobre. Reconhecer a minha limitação.
Queridos, quantas famílias vivem em crise e não vencem a crise porque não têm essa grandeza? Quantas famílias vivem em crise, em períodos de dificuldades e até são vencidas pela crise, mas não querem se render e dizer: tem um problema e a gente não tem solução para ele. São pessoas que aceitam viver no engano, são pessoas que tentam mascarar, são pessoas que tentam tapar o sol com a peneira e viver num estilo de vida ou numa aparência que na verdade esconde lá dentro da família um grande problema, uma grande crise. É algo que quando sai da porta para fora é tudo lindo, é tudo bonito, mas quando fecha a porta, é como o Naamã que chega na frente do espelho e vê toda a sua pele contaminada pela doença. Tudo que o inimigo quer é nos envolver e é dizer para mim e para você que você pode conviver com o problema, que você não precisa resolver, que você pode empurrar com a barriga. Ei, deixa eu te esclarecer algo aqui nessa noite. Quando você empurra o problema com a barriga, você compromete outros. O pai jamais planejou uma proposta daquela para os seus filhos. O pai jamais planejou de os seus filhos serem escravos algum dia para pagarem a dívida, mas porque a dívida não foi paga, os filhos corriam esse risco. Deixa eu te dizer nessa noite, resolva o problema da sua família, porque ele vai atingir outros que não tem nada a ver com essa história. Resolva o problema que está dentro de você, porque ele está prejudicando a sua família. Aquela mulher reconheceu isso, chegou para o profeta e falou a necessidade, falou também o problema, ela fez uma análise da situação. Tudo que o inimigo quer é que a gente não veja, que a gente não analise, que a gente não pare, no meio de um ativismo, no meio de um monte de trabalho, no meio de recursos que a sua família tem. Tudo o inimigo quer é que você se envolva com isso e nunca pare para olhar para os seus filhos, para ver se verdadeiramente eles estão bem, para olhar para sua esposa, olhar para o seu esposo e ver se verdadeiramente eles estão bem e fazer uma análise da realidade que está lá. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite com a capacidade. Coloque na sua agenda fazer uma análise de como a minha família está. Fazer uma análise do meu comportamento com a minha família. Fazer uma análise da minha vida com Deus e o que tem resultado na minha família. O meu processo, a minha forma de viver. Coloque isso na sua agenda, pelo amor de Deus. E ao fazer essa análise, não tenha medo de procurar Deus mais de perto. Ao fazer essa análise, não tenha medo de procurar um médico. Ao fazer essa análise, não tenha medo de procurar um psicólogo. Ao fazer essa análise, não tenha medo de procurar ajuda, porque quem busca ajuda é sinal que não aceita o problema e está querendo solucionar e não quer ser vencido pela crise. Quando eu vejo alguém buscando ajuda, quando eu vejo alguém pedindo socorro, quando eu vejo alguém gritando, me ajude, eu preciso de ajuda, é sinal que aquela pessoa fez uma análise da sua realidade e disse: eu sei, eu quero mudança, sozinho não vão conseguir, mas alguém vai me ajudar a conquistar a mudança que eu quero. Em nome de Jesus, vai aparecer pessoas para te ajudar. Você não está sozinho, Deus vai prover, Deus vai aproximar, Deus vai trazer, Deus vai colocar pessoas perto de você para te ajudar a vencer essa crise, para suprir essa necessidade que você tem, e em tudo o nome de Jesus será glorificado. Amém? Primeiro, caminhe por fé. Segundo, reconheça a sua limitação. Terceiro, se envolva. Se envolva. O profeta liberou uma palavra sobre a vida da mulher, daquela viúva. É para ir emprestar vasilhas, após entrar em casa com os filhos, fechar a porta, e aí fazer o que ele havia falado, deitar o azeite nas outras vasilhas. O interessante é que o profeta libera uma palavra aonde a família deveria se envolver. Tu e os teus filhos. Tu veio sozinho até mim, mas o milagre você vai viver com os teus filhos. Ele estava dizendo: chama,
aproxima, envolve ele nos processos. Eu entendi uma coisa, que é a grande realidade da família. A crise, quando chega na família, ela não chega para uma pessoa. A crise chegar para o pai, ela chega para a família. A crise chegar para a mãe, ela chega para a família. A crise chegar para o filho, chega para a família. Na família não tem essa história, é problema dele, não é problema meu, é problema nosso. Porque a família não é fragmentada, a família é uma, a família é única. Tudo que o inimigo quer em relação à família é colocar na minha e na sua mente essa frasezinha: não, é problema dele, problema dele, problema não é nosso, problema é dele. Queridos, o problema na família, quando tem problema e quando tem crise, é para todos se envolverem. Foi os filhos que fizeram a dívida? Não. A dívida foi contraída pelo pai. A dívida, quem fez foi o pai. Mas quem estava prestes a pagar a dívida? Ou a mulher com algum valor, ou os filhos iam ser levados para serem escravos. Os filhos não tinham nada a ver diretamente com a dívida. Eles não tinham ido lá, eles não tinham feito, eles não tinham comprado, mas eles estavam pagando. Porque na família, queridos, a crise vem e atinge a todos. É a primeira realidade da família. Agora, a realidade de nós vencermos a crise é nós nos envolvermos. Amém? A mãe vem para casa e diz: ei, tem uma orientação para nós do homem de Deus. Vocês querem ser livrados de serem escravos, minhas bencinhas? Então vamos participar, então vamos se envolver. De casa em casa agora, pedir vasilha emprestada, e lá vai os meninos junto com ela. Busca uma vasilha, busca duas, busca três. Foram por toda a vizinhança, trouxeram vasilhas. Mãe, a gente está livre? Não. Entra para dentro de casa. Agora ninguém vai para a rua brincar, não. Agora ninguém vai sair de casa. Fecha a porta e vocês vão ajudar a mãe aqui do que o profeta mandou a gente fazer. E lá vai os meninos, pega uma vasilha, alcança para a mãe enche aquela com a jarra, os meninos tiram dali, separam a parte, alcançam outra, enfim, eles se envolveram com o processo do milagre. A mãe não ficou sozinha. Grave isso no seu coração. Você precisa se envolver. Esse espírito de diferença que tomou posse do seu coração não é de Deus. Você precisa estar envolvido com a sua família nesse período de crise e nessa situação que você está vivendo. Vou terminar dizendo que aqueles meninos, ao se envolverem com aquele processo, ao se envolverem com aquilo que estava acontecendo, ao se envolverem com a crise, ao se aproximarem da mãe e dizerem que estavam juntos, eles viveram 3 coisas importantíssimas na sua vida, e você vai viver isso em nome de Jesus. Primeira coisa que eles viveram, eles viram o milagre começar e o milagre terminar. Eles viram desde o primeiro momento que a mãe virou a jarra e o azeite começou a jorrar, até a última vasilha. Tanto que é um deles que diz: mãe, terminou as vasilhas. Eles viram o milagre começar e o milagre terminar, porque eles se envolveram na crise, ou seja, eles viram o milagre completo. Em nome de Jesus. Você não vai ver milagre incompleto na sua família, não. Se você se envolver, se você estiver junto, se você pegar junto, você vai ver milagre completo, você vai ver a obra completa, você vai ver Deus entrar com providência, e não vai ficar milagre pela metade, não. Deus vai fazer você testemunhar o milagre completo. Segunda coisa, eles foram livrados de serem escravos. Se a mãe não pagasse a dívida, eles iriam ser escravos e trabalhar, ou seja, eles tiveram um livramento. Ei, quantas pessoas eu sei que você conhece, que hoje estão escravizadas por um vício, escravizados pelas drogas, outros escravizados em outros sentidos, alguns até andando por aí sem direção, sem casa para morar, porque um dia na vida, no meio de uma crise, se negaram a se envolver,
se negaram a buscar solução, e o que aconteceu? Eles, quem pagaram o maior preço, eles foram aprisionados. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer na sua vida, isso não vai acontecer na sua casa. Sabe por quê? Porque você estar aqui nessa noite mostra que você está envolvido com a sua família, tanto no tempo bom quanto na crise, e Deus vai lutar por essa causa, Deus vai guerrear e não vai permitir que você seja escravizado por ela. Terceira coisa, aqueles meninos viveram a provisão de Deus. Depois que as vasilhas se encheram, a mulher volta para o profeta e diz: aconteceu como tu falou, as vasilhas estão todas cheias. O profeta não foi lá e contou, ele sabia que era suficiente para o milagre acontecer. E ele diz: vai, vende, paga a dívida, e o resto, vive tu e os teus filhos. Ei, no começo da história eles estão sendo ameaçados de serem escravizados. No final, eles estão vivendo da provisão e da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque eles se envolveram com aquilo que estava acontecendo na família, porque eles não ficaram indiferentes, porque eles não cruzaram os braços, eles viveram o cuidado de Deus, a bênção de Deus. Eu profetizo nessa noite, você e a sua família, no meio dessa crise, vão viver o cuidado, a provisão, o milagre, o sobrenatural de Deus, porque você está envolvido, porque você não abriu mão, e você está lutando pela sua família, em o nome de Jesus, amém? Fica de pé que eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Queridos, quando a crise na família, não há como nós ficarmos indiferentes, não há como eu não sofrer os efeitos dessa crise. É preciso se envolver, é preciso lutar, é preciso ter o entendimento que aqueles filhos tiveram. Eles se envolveram, e por eles se envolver, eles não foram prejudicados. Em nome de Jesus, a partir de hoje, se envolva mais com a sua família. Em nome de Jesus, a partir de hoje, aproxime-se mais da sua família. Abrace mais eles, ore mais pela sua família, cuide da sua família, invista tempo na sua família, e você vai ver a crise ir embora, e o nome de Jesus ser glorificado na sua família. Abrace seu familiar se ele está aí. Se ele não está, você faz assim, abraça você abraçando eles, amém? Queridos, a família é o nosso maior patrimônio. Não há sucesso se você não tiver uma família para celebrar com você. A família é o nosso porto seguro. A família é a base para a vida. Valorize esse que está aí com você. Valorize esse que está vindo no seu pensamento. Ele é a sua família. Queridos, lute por ele. Não deixe que a crise vença e traga ruína a estes e a você. Não dê lugar ao desespero, não fuja, não reclame, não seja indiferente, mas tenha uma atitude de fé, reconheça a sua limitação e busque ajuda e se envolva, assim a crise não vai destruí-los, amém? Você pode orar pela sua família, você pode levantar um clamor pela sua família, você pode batalhar por ela hoje em oração, amém? Então faça isso comigo nesse momento. Pai, nós levantamos a nossa voz em oração agora. Oh Senhor, e nós oramos pela nossa família, Pai. Ela é presente de Deus para nós, Senhor. E eu sei que Tu nos deu a família, não para nós sermos derrotados, não para nós andarmos em desespero, não para nós andarmos em crise, mas Tu nos deu a família, Senhor, para nós nos alegrarmos. Tu nos deu a família para nós entendermos a diversidade da vida. Tu nos deu a família, Senhor, para nós celebrarmos os momentos alegres e nos momentos de dificuldades ajudarmos uns aos outros. Pai, eu quero agora repreender toda ação do inimigo no meio dessa crise, na vida de cada família. Que o inimigo seja neutralizado, que ele bata em retirada dessa casa, que ele bata em retirada, Senhor, da vida do teu filho, da tua filha. Que esses pensamentos que ele tem lançado sejam destruídos agora, e a mente dos teus filhos se torne infrutífera para a ação e para a excelência
sementes que o inimigo tem plantado aí, Senhor. Deus, eu peço que agora se levante, Senhor, a tua palavra na mente do teu filho, que agora se levante uma fé forte, eficaz e capaz de romper todo desespero, romper toda angústia, romper toda crise e adorar o teu nome mesmo em crise e trilhar um caminho de vitória. Senhor, aqueles que estão reconhecendo a limitação, dirige eles ao caminho de solução, dirige eles ao caminho de resposta. Deus, aquele que estava indiferente, que se envolva a partir de agora e que testifique o teu agir. Pai, eu abençoo a cada família aqui representada. Peço a tua bênção, peço o teu milagre e o teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?